governo Lula tá fazendo de tudo para abafar mais um escândalo sexual. No witnesses? Acontecendo dentro do governo, dessa vez no Itamaraty. Não se vê nada na grande imprensa e o pior de tudo, foi um assédio sexual contra uma estrangeira, manchando a imagem do Brasil ainda mais pro resto do mundo. E o sujeito que cometeu o assédio, depois do seu ato criminoso, em vez de ser punido, está sendo promovido, está sendo premiado. Vamos lá. O Ministério das Relações Exteriores deu cargo de chefia a um diplomata brasileiro que assediou sexualmente uma funcionária da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito. O diplomata Rubem Mendes de Oliveira, hoje com 60 anos, beijou a boca de uma jovem egípcia que trabalhava na Embaixada Brasileira no Egito. Em seguida, disse, aspas, desse jeito eu nunca vou te esquecer, fecha aspas. A mulher não consentiu com o ato e denunciou. O assédio sexual aconteceu em fevereiro de 2022 na própria embaixada e a gente está tendo informação disso agora. Mais do que isso, o próprio diplomata admitiu que beijou a boca da funcionária e mais tarde disse que estava, aspas, arrependido. Ainda assim, ele não foi expulso, ainda assim, ele não perdeu o seu cargo, apesar da legislação brasileira prever a demissão de servidor público em caso de conduta escandalosa, o que evidentemente é o caso. Você quer saber o que é o pior disso tudo? A punição dele, né, foi pagar uma multa pífia, né, e hoje ele trabalha na Embaixada do Brasil na Suíça. E mais do que isso, desde que o assédio sexual aconteceu, esse sujeito ganhou o cargo de chefe 2 vezes. A mais recente promoção ocorreu dia 7 de agosto, em que o diplomata foi designado para exercer a função de chefe do setor de promoção comercial e de ciência, tecnologia e inovação lá na Suíça. A nova função aumenta, né, os seus rendimentos, né? Antes disso, ele já tinha sido, mais uma vez entre aspas, porque não é o termo técnico correto, promovido em agosto de 2022, 6 meses apenas depois de admitir ter cometido assédio sexual. A partir daquele mês, ele assumiu a chefia do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, no Haiti. Sabe quanto esse sujeito ganha por mês? 100 mil reais. Quase 100 mil reais para um sujeito que cometeu assédio sexual, que admitiu, pagou uma multinha e agora recebe. Gente, 100 mil reais é mais do que o dobro do salário do presidente da República. E esse sujeito, que deveria ter sido demitido, em vez de ser demitido, ganha 2 promoções em sequência. O último contra-cheque de Rubem disponível no portal da Transparência é de dezembro do ano passado. Na ocasião, ele recebeu $10.800 de salário, o equivalente a 61 mil reais na cotação atual, mais 5.750 dólares, 32 mil reais, 32.500 reais em verbas de indenização. Aliás, o sujeito também ganha um bônus quando ele muda de embaixada, né? Em fevereiro de 2022, quando ele foi do Cairo para Porto Príncipe, ganhou 114 mil reais do Itamaraty como ajuda de custo. E agora, isso tudo num intervalo de menos de 2 anos. Em junho desse ano, recebeu mais 136 mil reais para se transferir, né, do país caribenho para a Suíça, onde ele reside atualmente. Teve um processo administrativo, né, disciplinar, né, direito administrativo sancionador é uma das minhas matérias preferidas, graças ao meu ex-professor Antônio Rodrigo Machado, um abraço para ele. Então ele respondeu, né, o procedimento administrativo disciplinar, que é quando o servidor público há indícios de que ele cometeu uma conduta incompatível ali com o seu cargo, mas a conclusão do Itamaraty é de que a conduta dele não foi escandalosa. Beijar uma mulher no ambiente de trabalho sem o consentimento dessa mulher não é uma conduta escandalosa para o Itamaraty, não é motivo
de demissão. Então o sujeito recebeu aí já mais de praticamente 250 mil reais de ajuda de custo. Aliás, os próprios deputados têm essa ajuda de custo quando ganham a eleição. É o chamado auxílio mudança, né? Que é um salário cerca aí de 44 mil reais, né? Então é 44 mil reais quando você entra, né, para mudança de Brasília, teoricamente, né? E 44 mil reais quando você sai, para você sair de Brasília, teoricamente. Mas esse dinheiro não tá vinculado, você não precisa comprovar que esse dinheiro é para mudança, né? Por isso que tecnicamente é chamado de ajuda de custo, mas popularmente é chamado de auxílio mudança. Esse sujeito, em menos de 2 anos, teve 250 mil reais de ajuda de custo, popularmente chamado de auxílio mudança. Então, esse cara já teve mais de 5 vezes o que um deputado federal já recebe escandalosamente a título de auxílio mudança. Ou seja, já é um absurdo, pessoa mais pobre, né, mandato após mandato, pagar para o sujeito um salário a mais no início, um salário a mais no final. Aí, para um diplomata que admite ter beijado uma mulher sem o consentimento dela, que comete assédio sexual, esse sujeito ganha 5 vezes isso. Isso no governo do amor, no governo que diz proteger as mulheres. Então vamos retomar esse escândalo gigantesco que o governo Lula e a grande imprensa querem abafar. Trata-se de um diplomata vinculado então ao Itamaraty, do governo Lula, que assediou uma mulher, admitiu, em troca foi promovido 2 vezes, ganha 100 mil reais do nosso dinheiro e já ganhou 250 mil reais para além do salário e benefícios de 100 mil reais que ele já recebe todos os meses a título de ajuda de custo. E em vez de ser punido, o Itamaraty considera e conclui que a conduta dele não foi escandalosa. Nós precisamos espalhar isso ao máximo para mostrar que não há nenhuma defesa de moralidade, não há nenhuma defesa de soberania nacional, não há nenhuma defesa de direito das mulheres, de direito das minorias. O que há no governo Lula é que sempre que tem um escândalo de racismo, como nós tivemos com a assessora Daniele Franco, de assédio sexual, como nós tivemos no caso do ministro Silvio Almeida, quando tem um caso em que um negro, uma mulher, um gay, quem quer que seja, sofre nas mãos de um integrante do governo ou vinculado direto ou indiretamente ao governo Lula, sofre nas mãos dessa pessoa, o que tem uma operação abafa, tanto por parte do governo como por parte da imprensa. Por isso, eles querem tanto controlar as redes sociais, para impedir que a gente divulgue esse tipo de escândalo.